entender como é que você vê o câncer de mama, quais são as suas experiências, né, do animal, na relação humano e animal, os tipos de tratamento, e a gente vai conversando sobre isso aí, nas perguntinhas. Câncer de mama. Deixa eu mudar até de lugar para ficar mais bonitinho. É o tumor, tirando os tumores de pele, é o tumor mais frequente em cadelas, né? Em gatas. Não é tão frequente nas outras espécies, né? A relação que existe, como tudo, né? Todas as doenças dos animais é relacionado diretamente ao tutor, certo? Basicamente, o que eu vejo muito é relacionado à incapacidade do tutor de doar. E aí ele fica reprimido, ele não cuida, não consegue fazer o objetivo dele, que é cuidar de filho, de marido, de esposa, e o animalzinho acaba refletindo isso e acaba apresentando isso para tentar fazer o tutor melhorar. Eu estou tanta coisa, estou dando aula quase todo dia à noite, final de semana, então teve um caso agora que nós pegamos de tumor de mama, e assim, a hora que eu comecei a falar para a pessoa compreendeu totalmente, ela falou, não, vou mudar, vou fazer. Mas assim, é sempre uma coisa difícil. O tumor de mama é um processo que geralmente o pessoal faz cirurgia, mas não acompanha depois. E se não acompanhar, eles acabam não cuidando, né? Não se cuidando, não cuidando da pessoa, acaba voltando, tendo... agora que eu lembrei, estava falando de metástase. Agora foi a estagiária que está aqui, que ela está com uma... Você vê como é que é o negócio de tumor. Há uns 5 anos atrás, eu, o Rodrigo, né, o Guzmão, nós estávamos lá em Londrina dando uma palestra. E nós estávamos dando uma palestra e uma aula prática também. E uma das alunas, ela trouxe um cachorrinho. E nós falamos, olha, seu animalzinho tem chance de desenvolver tumor pelo tipo de pulso, pelo jeito. Era uma pessoa que estava se adaptando também ao ambiente, uma pessoa que não era do Brasil, inclusive. Então, e a hora que falou, ela quase morreu, né? Até depois eu falei para o Guzmão, olha, vamos acompanhar. E durante todo esse tempo, não aconteceu nada. Agora, ela está fazendo estágio aqui, já se formou, já está fazendo o curso de acupuntura, está quase acabando o curso de acupuntura, e veio hoje falar comigo, me mostrou a cadelinha dela com, provavelmente, um tumor. Tá? Então, às vezes, a gente, sabendo, olhando o animal, vendo o processo, e depois conversando com a pessoa, né? Uma pessoa que é muito difícil a adaptação, apresentou o tumorzinho agora, ainda está muito incipiente, que é uma pessoa assim, a cachorra é como se fosse a vida da pessoa, né? Tanto que a gente até ficou preocupado, eu falei, Guzmão, eu estou indo embora para São Paulo, você que está em Londrina, fica de olho nessa menina, que ela tem problema se a gente precisar acompanhar. O Guzmão acompanhou, a menina até fez estágio depois com ele, e esse é mostrando que a gente pode prever o tumor muito antes pelo exame clínico, pelo cuidado, e a gente pode prevenir isso, principalmente melhorando a vida do animal, cuidando, mudando o jeito do animal se integrar. E foi o que essa menina, infelizmente, já são 5 anos, o animal está com 7 anos, agora tinha 2 para 3, agora está 7 para 8, está com esse problema. Então, o tumor de mama é muito comum na relação mãe-filho, mãe-filha, tá? Que é a incapacidade da mãe de suprir a energia da família. E o animalzinho acaba mostrando para a gente o que quer. Mas eu acho que isso vocês já escutaram bastante, né? O melhor de tudo é que o tratamento, tudo bem,
eu costumo dizer assim, né? O primeiro tratamento indicado sempre é o cirúrgico. Você tira a mama, mas depois você tem que acompanhar esse animal para evitar que o fator predisponente continue, senão volta o tumor. Mas assim, em tumores menores que 2 centímetros, com acupuntura e com todo um tratamento, principalmente com a acupuntura, você consegue sumir. O tumor desaparece sem a cirurgia. O céu correto, vamos dizer assim, tecnicamente falando, é fazer cirurgia. Mas, e tem caso engraçado de um cachorro que estava com os tumorzinhos pequenininhos, né, e o genro da pessoa era veterinário. E aí ele falou assim, e eu comecei a tratar, não, tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia. Eu falei, tudo bem, tem que fazer cirurgia, mas vamos tentar tratar. Tratamos 1 mês, sumiu o tumor. Aí o que aconteceu? O cara proibiu de fazer acupuntura. Né? Nossa! Não, porque ele queria operar. Então tem gente que... O veterinário precisa, né, mudar um pouquinho o foco dele, né? Ele precisa aprender que é muito mais do que só um animal, mas toda uma família, toda uma coisa. E o tumor é uma expressão do processo onde o animal está, onde a energia, né, que está afetando esse animal está muito desequilibrado. Sim. Quando eu fiz o curso, a coordenadora do curso falava, o tumor é um alien. É como se fosse um outro ser dentro da gente. E aí acaba crescendo e se desenvolvendo e tendo problemas muito mais complexos para se resolver dentro da família, né? Muito melhor que pele, muito pior que pele, né? A pele é muito melhor de se tratar, problemas endócrinos, né? Mais ou menos isso. E uma coisa que eu não sei se vocês estão acompanhando, como é que está a prática clínica de vocês? Como é que está? Vocês estão pegando muito tumor que nem pegava há 2 anos atrás? Muito, tanto em animais como nas pessoas. A gente está vindo muito, né, professor? Está aumentando demais, né? E principalmente, saindo um pouco fora dos de mama, né? Fígado, baço, né? Tem aparecido bastante, né? Rim também, está aparecendo bastante, nódulo renal também. E está disseminando demais. E também está muito também os de ossos, né? Os osteosarcomas também estão aparecendo muito. Eu achei que aumentou. Os tumores de mama eu não tenho pego muito, não, na rotina. Os de baço mais, o de fígado, mas o de osteosarcoma está me chamando a atenção. Não sei se eu estou me conectando aí, porque foi meu primeiro paciente foi osteosarcoma, mas eu tenho visto muitos casos que começam com um tipo de tumor, vira osteosarcoma, ou está num lugar, depois aparece em outro. O que você tem na prática? É que vocês estão começando a tratar os animais. Vocês são novinhas, né? Estão começando, tá? Eu estou brincando, mas assim, na minha prática, que eu atendia muito tumor, está diminuindo. Será? Sim, porque nós estamos numa outra fase do planeta. O planeta está saindo do eixo, que vocês sabem na medicina chinesa, água, né? De terra, certo? Mas água e fogo, tá? Que é um desequilíbrio muito do pensamento, certo? Água, um processo genético, fogo, processo de pensamento. Então, esse daqui, cada vez mais a gente está saindo disso. Então, os desequilíbrios mentais das pessoas, que são os desequilíbrios mais fortes que se tem, né? Que a gente fala do distúrbio do Shen, eles estão mudando totalmente. E nós estamos entrando numa fase onde o metal e a madeira estão predominando. Então, a gente tem muito mais problemas, eu tenho pegado muito mais problemas agora, metabólicos e problemas de, assim, o fígado, né, a madeira é um processo de movimento, né? E eu tenho pegado cada vez mais pessoas não com problemas de mente, mas com problemas de não conseguir sair do lugar, não conseguir se movimentar, e isso refletindo nos animais. Então, refletindo nos problemas articulares, nos problemas, principalmente, dos problemas
endócrinos e metabólicos. Então, eu, pelo menos aqui na minha prática, que eu atendia muito tumor, né, tem diminuído. Não vou falar, ainda tem muita coisa, não, ainda tem bastante, mas a gente tem que ficar de olho, que nos último ano e meio, se eu atendi aí 4 a 5 casos por semana, eu tenho atendido 2. Por quê? Em compensação, os problemas de pele, problemas endócrinos, problemas metabólicos estão aumentando cada vez mais. Aí eu estava analisando, e isso é natural, né? Tudo no universo vem em ciclos de energia. E o nosso ciclo de energia está entrando. Nós não estamos tendo gente desesperada, louca, adolescente rebelde, né? Assim, que é um tumor, um alien, um estranho. Mas você está tendo uma introspecção, uma introversão da energia e está tendo, por isso, mais problemas metabólicos, mais problemas endócrinos. Eu não sei se vocês foram, como é que a gente pode dizer, estimuladas. Então vamos falar de câncer, falaram que é mais. Mas dá uma olhadinha, vê se não aumentou muito mais a quantidade de problemas de pele, mas principalmente problemas de desequilíbrio metabólico. Que nós estamos saindo numa fase de desespero total, por uma fase de loucura total, tá? É diferente. As pessoas estão, vocês sabem, né, estão numa mudança planetária de energia, e as pessoas que estão ficando aqui, elas já não estão querendo, o problema já não é o contato com os outros, o problema já não é um contato. Claro que ainda tem, não sempre vai ter, porque é um ciclo, são vários movimentos. Mas atualmente o problema, a pessoa não está se aceitando tanto. Então, então o metabolismo dela está mais alterado. Então eu acho que daqui para frente nós vamos cada vez mais ter problemas pulmonares, problemas de pulmonar, que o cara não consegue respirar, porque ele não se adapta àquele ambiente. Sufocado, né? Ele está sufocado, né? Ele está sufocado. Né? Isso, exatamente. E isso daí tudo envolve também um processo metabólico, tá? Porque não tendo oxigênio, eu bloqueio todo o funcionamento das vias metabólicas. Então as doenças vão parar de ser as doenças genéticas, que o câncer basicamente é uma doença genética e uma doença alimentar, né? Para a gente mudar para uma doença mais introspectiva, né? Que o metal é totalmente introspectivo, né? É a fase do outono, a fase de se voltar para si mesmo, né? Então, o tumor vai continuar sendo importante, porque ele é uma fase, ele é um processo dentro da... Mas eu tenho visto, eu comentando aqui né, tanto com os nossos mentores, como as outras pessoas, eu tenho visto que está diminuindo. Claro, de novo, vai ter bastante ainda, né? Tem ainda gente muito louca, mas agora as pessoas não querem se adaptar. Elas sabem o que tem que fazer, elas sabem o que precisa ser feito, elas têm que mudar, mas não mudam. E isso vai girar, e o que eu tenho visto está girando o foco do processo das doenças, porque os animais simplesmente refletem as doenças dos tutores. Tanto que eu tenho visto muito assim, por exemplo, outro dia eu peguei um gato. Mas é linfoma, bababá. Não tinha nenhuma característica de linfoma. Agora tem não sei se você já sabe, tem uns testes genéticos, principalmente para linfoma. Você faz um exame de sangue e dá o diagnóstico, faz um PCR para linfoma. Chama PARR. E falei, vamos fazer então. Fizemos, negativo. O animal tinha como que um desequilíbrio, uma doença crônica. E todas as características como se fosse um linfoma digestório. E só realmente o pulso, né? Que a medicina chinesa vê o pulso, a palpação não era compatível. Apesar de ter tudo clínica, porque está mudando e vai mudar mais, ainda estamos no começo, né? Ainda vai ter muita gente aí não se aceitando, não olhando para os novos caminhos que se tem, querendo continuar daquele jeito, querendo continuar sempre da mesma coisa. E não pessoas totalmente revoltadas, né? Que a gente via muita gente que
Ainda tem, né? Gente que não... Louco total, que não falava coisa com coisa, que não sabia o que estava fazendo. Agora a gente até vê as pessoas tentando, mas elas não conseguem, elas não se adaptam, como você falou. Sim. Professor, Cada vez mais. sabe quer falar? Pode falar. Não, sabe o que eu achei interessante? Que você falou o negócio dessa parte do pulmão, que eu tenho visto muito aqui no humano, tá? O pessoal fazendo muita biópsia pulmonar, porque assim, revira o corpo inteiro, não acha nada e vê um nódulozinho no pulmão, né? E aí você de repente você pensa numa metástase, alguma coisa, mas aí faz a biópsia, não vem dizendo nada, né? E aí fica caçando no corpo aonde tá. Então, eu tenho visto muito isso, porque eu tenho, de segunda-feira, eu faço um trabalho com os senhores aqui, né? Numa associação, e assim, eu tenho visto muito isso acontecer, e foi bem legal o senhor falar isso, né? Porque a gente também tá vendo muitas pessoas, isso que o senhor falar, se calarem, ficarem sozinha. A tristeza, vamos dizer assim, que é do metal, né? Então, quando a pessoa fala, eu já olho assim, eu falo, putz, né? Realmente, agora o senhor falou que assim, bateu direitinho, mas assim, a biópsia não dá nada. É isso que é interessante. Mas o nódulo tá ali. Porque é o acúmulo da emoção, sem ser uma emoção de revolta, mas é uma emoção de não aceitação, não querer Mal mudar. resolvida, fica estocada. Mal resolvida, estoca lá, mas aí se tem o disparador energético, também pode se transformar numa malignidade também, né? A qualquer momento. Claro, Ela tá lá claro, os movimentos... né? Mas o que acontece? Não está tendo mais essa loucura, não está tendo mais o desespero. Entendi. A pessoa se entristece, se cala, se volta para si mesmo, se paralisa, né? Que daí a madeira começa mas ela não sabe, porque o louco, para mim, como um tumor, ele fica doido, ele quer crescer, ele não quer ter limite, ele começa a expandir. E esse quadro que eu tenho visto agora é de retração. Retração, tá? Então sim, vir a chegar um tumor, claro, mas não está sendo tão comum. Sim. Infelizmente, na veterinária, existe esse problema. As pessoas não se preocupam com a epidemiologia. Tá? Você tem que saber, tem que olhar o todo. De tempos em tempos, pare, olhe. O que está acontecendo? O que eu tenho atendido? O que eu tenho feito? Não, a gente entra no automático e a gente acaba perdendo essas coisas. Então, é muito importante. Claro, vamos continuar tratando tumor. Claro, vai ter tumores ainda, porque ainda tem um resto de pessoal que vieram desajustados, tá? Vieram desajustados, mas agora está uma época de aceitação. Então a gente precisa começar a se aceitar e não entristecer, tá? Então presta atenção. Aceitar e se melhorar, né? Com certeza. Eu vejo nessa ideia também, mestre, do que você está falando, do se fechar, eu vejo bastante nas pessoas a questão até um egoísmo, porque a pessoa ela se fechou tanto que ela olha só para si e não importa o que está acontecendo com outros, ela não olha mais para o outro. Então acho que junta isso também, né? Não só o lance de se fechar para uma reflexão, mas também se fechar para o mundo, para os outros. A falta de conexão, o olhar. A gente fala muito aqui desse lance da gente olhar para o outro quando o outro está falando, de enxergar o outro, a empatia, né? De entender o que o outro está sentindo. Mas as pessoas estão tanto no quadradinho delas que elas andam até na rua, nos celulares, né? O tempo todo, não olha nem para o lado. E vai bem de encontro com isso que você está falando mesmo. Então, e isso reflete nos animais. E isso reflete. Por isso que eu estou falando. Tem louco? Tem. Mas agora tem introspecção, introversão, tristeza profunda. É a pessoa que, no meu conceito, é a última encarnação que ela vai ter aqui na Terra. Depois vai para o outro lado. E ela sabe disso. Então ela acaba pensando, poxa, olha as oportunidades que eu perdi. Então, é a mesma coisa. As oportunidades que o ser humano recebe do seu animal para poder evoluir. E ele acaba achando que não entendendo ou passando por uma situação
preocupação assim, não, eu vou ficar na minha, tem meu cachorro lá, eu vou me juntar mais nele, vou me apegar mais nele, e aí passa mais energia, mas não agora de uma forma louca, aquela coisa, meu filho, meu... Ainda tem, como eu disse, tem, mas agora é meu companheiro, a minha bengala, o meu fortalecimento para mim viver no mundo. E não aquele, é que eu preciso dele, eu vou dar, eu vou fazer aquela coisa de, botar roupa, botar... Você vê que cada vez mais está mudando isso. Mesmo não está tendo, o pessoal não está se preocupando tanto com as vacinas, com roupa, até tem, mas está mudando. As pessoas, se você olhar antes, né, 4, 5, 7, 10 anos atrás, né, que eu acho que quando foi pior para a fase, o pessoal se preocupava, o cachorrinho, então, parecia um louco cuidando do cachorro. Ainda, como eu disse, ainda tem. Mas agora, o cara está preocupado com o cachorro para ele ser o companheiro dele. Sozinho. Para não ficar sozinho. Para não ficar sozinho. Então, entra num mundo de tristeza, um mundo de introspecção. Então, isso é muito importante. Isso começou faz pouco tempo. 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Mas, professor, o senhor acha que isso foi um pouco culpa da pandemia? Ou o senhor acha que é um processo evolutivo mesmo? Ou o senhor acha que foi essa coisa de ficar sozinho, de ver que, de repente, na cabeça da pessoa, para que eu vou querer um ser humano? Aqui eu fico na minha casa assistindo minha TV com minha telinha na mão, para que eu vou até a casa do outro, vou sentar ali para bater um papo? O senhor acha que isso também é um efeito colateral, vamos dizer assim? A pandemia foi uma coisa maravilhosa que o pessoal deu. E que as pessoas não entenderam. Que era exatamente para você entender o contrário. Quem tem que morrer, vai morrer. Ponto. Sim. Tanto que era para morrer o pessoal mais de idade. Tá? Sim. Por isso as comorbidades, as coisas. Mas era para entender o quê? Eu vivo com coisas simples. Eu vivo com uma roupa, eu vivo com um trabalho de sapato, eu não com 50. Eu não preciso ter 200 carros. Então era isso que era para entender. Só que a pessoa, em vez de... E curtir a família dele, né? Curtir. Eu fico mais com minha esposa, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu filho. Mas no final foi o quê? Todo mundo começou a conviver mais com essa coisinha aqui, né? O celular, com o computador, livro, não se lê mais, né? Já não se lia, agora muito menos. Então você entrou num mundo de introspecção. Não foi a culpa da pandemia. Foi a culpa do ser humano. O ser humano que não entendeu. Não entendeu. Só que a gente adora, né? A culpa é sempre do outro, né? Nunca é culpa do outro. Então, é isso que aconteceu. Então, tá mudando. Eu comecei a ver, falei, nossa, porque, como eu digo, eu adoro tratar casos complexos. E o pior de tudo, eu não sei se vocês vão começar a pegar, vão começar a... Esses casos são muito mais difíceis. É muito mais fácil tratar um câncer do que eu tratar uma alergia, uma atopia, um desequilíbrio de uma via metabólica, uma doença mitocondrial. Eu falo, poxa vida, às vezes eu faço o máximo e mesmo assim a gente não consegue. Uma que também, por a gente estar no começo de uma fase, parece que a energia está pior. Parece que o processo está ainda... vamos dizer assim, está brotando. O câncer já estava num processo, já estava florindo, já estava frutificando e apodrecendo. Esse nós estamos começando agora, então vai ser um pouco mais difícil. Então vocês vão começar a notar isso. Vai ser bem, bem característico. Vai começar a ter doenças que vão morrer um animal, vão morrer mais rápido, tá? Porque elas são metabólicas. Porque o câncer, isso foi legal, eu fui assistir outro dia um curso, eu tinha uma palestra sobre processos de cuidados paliativos. Então, nos cuidados paliativos, você traça gráficos. Em humanos, ele está... Então, por exemplo, um gráfico de câncer piora, aí vai indo e morre. Tem um processo contínuo. Então, você sabe o que vai acontecer.
Você sabe como vai acontecer. Você sabe que uma hora você vai até o limite e vai embora o animalzinho, vai embora a pessoa. Mas, por exemplo, aí o exemplo que usaram lá foi de uma disfunção cognitiva. Como é que é uma disfunção cognitiva? Como é que é o gráfico de vida de um animal com disfunção cognitiva? Altos e baixos. Muito mais difícil de lidar. Porque você vai ter que lidar com altos e baixos. A mesma coisa para o processo metabólico. Porque o corpo, se você lidar, por exemplo, com uma diabetes, se lidar com um hiperadreno, não é um processo constante. Ah, mas eu está tomando lá o trilostano, está tomando insulina, e mesmo assim piorou. Então, são processos muito, muito mais complexos, que precisam de terapias bem mais individuais. Mas olha que legal, professor. Mas olha que legal, eu acho que isso vai vir assim com um choque, porque isso vai ser bom para nós da integrativa, da holística, porque a gente está aí com as nossas ferramentas nas mãos. E é claro que a gente está vendo agora esse choque também da medicina e falar que a integrativa não pode ajudar. Caramba, eu acho que vai ser agora essa abertura de mente que vai ver, poxa, se o comum não está conseguindo, agora vamos mexer com essa ferramenta aqui que vai auxiliar. Então, eu acho que vai ser a mexida, vai ser a virada de chave. Ou o contrário, né? Vão matar todos os cachorros. Ai, não. Então, Vamos pensar assim, positivo. eu tenho visto cada vez mais, nós fizemos uma pesquisa agora para ver negócio de eutanásia. 90% dos veterinários fazem eutanásia assim. Ah, não resolveu, faz eutanásia. Então, Sim. quando a coisa fica complexa, e cabe a gente começar a mostrar que tem essas opções, certo? Sim. Porque essa semana eu fui conversar numa clínica, o cara falou assim, ó, eu não curto muito essas coisas, não. É uma clínica grande, um hospital, tem 2 outras filiais, são lá 6 veterinários. Não, pessoal, que não indica, não. Será que tem procura? Ainda me perguntou isso. Então, os veterinários não estão sabendo, por mais que a gente fale, por mais que a gente fale, claro, está sendo feito todo um trabalho. Ontem mesmo eu dei uma palestra lá para o pessoal da Anhembi Morumbi, então os alunos já estão se preparando para isso. Mas mesmo dentro desses alunos, tem aqueles que falam, não, eu vou dar remédio que é muito melhor. Sim. Então, sim, você tem que estar correta. É a oportunidade, mas, infelizmente, ainda tem muita gente dentro dessa integrativa que está no caminho errado, tá? Posso falar mal de alguém? Pode. Tá? Mas é assim, por exemplo, eu acho um absurdo o que estão fazendo com a acupuntura. Aquela moça que falou lá do Globo, para mim, coitadinha, isso não me importa. Mas, ao mesmo tempo, estão fazendo, dentro da situação que está, uma reunião para fazer um consenso de doença de disco. Isso é um absurdo. Um absurdo. É não ver o todo. É não ver o todo, é entrar no processo que a medicina ocidental. É. E aí quem que fala? Eu tenho falado com jeito, né? Porque eu gosto muito das pessoas, de alguns que estão lá. Mas está no caminho errado. A gente tem que mudar isso, começar a mostrar que a acupuntura, a homeopatia, a cromoterapia são individuais. Claro, se o indivíduo for igual ao outro, aí é o que a homeopatia falando de gênio epidêmico. Tem um gênio, né? Uma coisa por trás que é igual para todos. Aí você pode seguir um mesmo caminho, mas você sempre tem que individualizar. E as pessoas acabam, receita de bolo, acabam fazendo assim, não, o trabalho. Eu, nesse mesmo congresso que falava de medicina paliativa, falava de trabalho. E eles, por exemplo, na oncologia, num congresso de oncologia, um simpósio, na verdade, de oncologia, eles falavam assim, medicina baseada em evidências. Aí, tem 2 jeitos de interpretar a medicina baseada em evidências.
Na oncologia, eles têm os consensos, beleza. Eles se reúnem e falam, ó, para tal tumor, qual é o melhor remédio? Qual é o outro melhor remédio? Qual que é o melhor tratamento? Aí funciona, porque é um tratamento, eu estou brincando agora, da física antiga, da física newtoniana, que você não tem observador, você está no vácuo, você não tem atrito, e não uma física quântica, onde você tem um observador que interfere, você tem todo um sistema de ambiente que interfere, você tem uma integração com todo mundo que está no processo. Então, eles falaram desse medicina baseada em evidências. Então, eles pegam, os trabalhos e falam. Essa é uma forma. Mas a outra forma que eles não perceberam, e eles falaram, uma medicina baseada em evidências clínicas. Poxa, se eu faço acupuntura e melhora, é uma medicina baseada em evidência, porque eu tenho casos que melhoraram. Sim. Depende do lugar, né? Em que lugar você está olhando? Né? Qual é o fora da caixa? Em que lugar fora da caixa você está olhando? É o que a gente fala muito aqui. E é muito legal esse movimento todo, porque olha que eu e a Fê, a gente se juntou com esse objetivo, de trazer informação, de colocar ideias aqui, refletir sobre isso, trazer novidade. Então, um dos principais pontos é trazer para os nossos colegas veterinários essa realidade. Sim. Repensar sobre essa forma de trabalho, que a gente fala muito dessas parcerias, de entender um pouco melhor como é que a gente trabalha e aproveitar essa oportunidade de integração. Porque a gente pode ir muito mais além. É isso mesmo. Não, mas assim, quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas, a hora que o cara começou a falar, o presidente da Associação de Oncologia que estava lá dando a palestra, aí ele começou a falar da experiência dele. A experiência baseada, a medicina baseada em evidências. Isso é evidência, não é? Eu tratei 10 cachorros desse jeito. Melhorou? Eu só não publiquei o trabalho. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Olhar o todo. Começar a olhar o todo. É muito importante falar de câncer, mas o mais importante é falar de tudo. Entender a situação, entender o ambiente, entender onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Quem sabe daqui 20 anos, porque a oncologia veterinária tem uns 20 anos, mais ou menos. Tem 20 e poucos anos, 25 anos. Quem sabe daqui 25 anos a gente já está na outra fase. Sei lá, uma fase do que a gente comer vai interferir, de como o corpo vai... Então, isso é muito importante. Começar a olhar o todo, olhar. E câncer é olhar o todo. E veterinária é ainda mais que isso, olhar tudo. Tutor, ambiente, o clima. As pessoas não olham o clima. Dependendo do dia, vem só animais de um jeito. Dependendo do outro dia, vem animais de outro jeito. Mas não o jeito patológico, mas mesmo fisiológico, com pulso diferente, dia mais quente, dia mais frio, língua diferente, que você precisa acompanhar e ver. É muito importante, muito importante. A gente teve esse objetivo aí agora com o câncer de mama. Na verdade, a gente veio fazendo, né? Você está com a gente, acompanhando, a gente veio fazendo vários temas. E a gente falou assim, vamos seguir um tema aí para a gente buscar diferentes olhares sobre esse tema. Então, aí a gente já começou com o câncer de mama por conta do Outubro Rosa, né? E a gente estava discutindo essa semana de qual vai ser a nossa continuidade. E é muito legal, né, Fê, que o mestre trazendo isso, de que a gente pode ir por esse caminho, de quais são as possibilidades de doença hoje, nessa evolução aí dentro da medicina chinesa, onde é que agora vai aparecer. E a gente vai trazendo essas reflexões de quais as doenças mais comuns e traz as realidades, os diferentes olhares sobre essa doença. Obrigada, mais uma vez, contribuiu aí com a gente, para a gente poder caminhar aí nesse sentido, evolutivo, não perder tempo, né? Com certeza. Esse foco vai ser, os próximos, como eu disse, 20, 25 anos, vai ser nisso. Vai ser na adaptação ao meio. Adaptação à nova energia que está chegando. Adaptação às novas doenças que estão chegando. Aos novos seres que estão chegando. Mesmo os animais, isso o pessoal fala e às vezes as pessoas não entendem. Como vocês já escutaram, estão chegando animais novos. Vai ter espécies novas? Vai ter. Mas a grande diferença vai ser
as espécies atuais, como elas vão mudar. Então, os cães vão ter um outro tipo de relacionamento, os gatos, os cavalos, tudo vai ser um relacionamento diferente. Então, vai ser um relacionamento mais intenso, porque vai mexer com o status, o seu interior, mas com o seu interior de se adaptar, não o seu interior que está desequilibrado. O desequilíbrio, vamos dizer assim, vai começar a acabar. O desequilíbrio, que é o tumor, vai começar a acabar. Para mim, o tumor, como eu disse, é um desequilíbrio muito grande. E vai começar a aparecer a parte do quê? O que eu sou. Do eu. E o animal já reflete isso, mas ele vai começar a refletir essa coisa. O que eu sou, para onde eu vou. Ele vai começar a dar os insights das pessoas mudarem a forma deles, da pessoa se encontrar nessa sociedade, se encontrar nesse mundo, se encontrar nessa vida, tá? Porque já não vai ter mais espaço para os doentes. Vai ter doentes físicos. Vão vir os doentes da cabeça, do interior. Sim. E faz muito sentido isso, pensando agora, enquanto você está falando, no comportamento dos animais. Porque a gente veio de uma onda aí de animais extremamente eufóricos, ansiosos, que a gente atribui muitas vezes porque estão presos dentro de casa, porque foram para apartamentos, enfim. Mas existe uma energia por trás dessa ansiedade, né? Do equilíbrio lá, água e fogo, né? Que você acabou de falar. Então, você está falando dessas questões, eu acho que... Então, vai aparecer, você acha que vai aparecer no comportamento dos animais uma mudança importante também? Agora, eles vão mudar o jeito deles? Você não vê muito mais mesmo. Conformados? Muito mais... Ele, assim, é conformado. Vai lá no veterinário, fica em cima da mesa. Na boa. Enfim, tudo bem. Como foi? Tudo bem? Tá bom assim? Conformado. Eles estão mudando. Eles estão conformados de ficar num lugar pequeno. Eles estão conformados de ter uma doença. Você vê que os animais, assim, as doenças que estão tendo agora, as doenças terminais, são aquelas doenças que vai consumindo, como se fosse, vai consumindo. Não é uma explosão, é uma coisa de interiorização. Tá? Só essa semana a gente acho que pegou uns 3 animais em fase terminal, que você vê assim, o animalzinho já não está presente. Assim, ele tem episódios, fica presente e volta. Mas ele está adaptado a ficar lá deitado, a não conseguir andar, fazer xixi, fazer cocô. Tá, isso sempre teve? Sim. Mas você tinha muito menos animais e tinha muito... eles ficavam muito eufóricos. Chorar à noite, cada vez mais o animal está chorando menos à noite. Pelo menos os que eu tenho atendido aqui, não sei. Estou falando ao meu N. Porque assim, o chorar à noite é falar, movimenta, mas assim, sai dessa loucura. Sai da loucura. Agora eles estão mais assim, olha, começa a entender que você é simples, começa a entender que você precisa entender a vida, que vai nascer, viver bem e morrer. É isso que eles estão mostrando agora. E foi muito rápido mesmo. Eu comecei a notar, eu falei, nossa, claro, que tem a vantagem que de vez em quando a gente escuta algumas coisas, na hora a gente não presta atenção, mas depois a gente fala, poxa, olha aí. Tá na nossa cara, né? Tá na cara. Que nem vocês, assustei vocês, que vocês falaram, não, tá tendo muito tumor tal, agora já começaram a... Opa, minha gata tá me arranhando aqui. É, gata. Aqui ela aqui. Não é normal. Você vê? Professor, o senhor sabe que o senhor me abriu a mente agora para um fator que essa semana eu tô cuidando de uma Golden, que ela tá, o colega me indicou, né, porque ela tá com problema coxa femoral, enfim, né? Ele tá tentando, na verdade, ele tá tentando fechar o quadro dela, e aí ele falou, aquela coisa que a gente sabe, né? Não sabe o que é, chama o pessoal da integrativa, né?
Mas eu ali com ela, eu agora assim, me veio ela na cabeça, porque realmente eu vejo no olhar dela isso. Ela poderia até ter mais dor, mostrar mais, sentir mais, mas ela tá ali como se... Isso que o senhor acabou de falar, ela tem que passar por aquilo. Tá chegando nesse momento. E teve vezes de eu olhar nos olhinhos dela, e isso que o senhor acabou de falar, de eu ver, não ver mais ela ali, sabe? Uma sensação de, tipo, estar ali, não estar. Aí eu falei, poxa, né? Realmente saí de lá tentando entender o que estava acontecendo. A gente nunca quer entender assim, que vai, né? A gente não quer perder, né? Enfim. Mas agora. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que saber que tem que perder. Esse é um grande erro das pessoas. Por isso, e assim, essa é outra coisa que eu fico com luto, eu fico com... Não, luto é posse. Eu não quero perder. Meu cachorro, isso eles estão mostrando exatamente o contrário. Eles estão dando a vida deles para a gente viver melhor e a gente não aprende. Isso mesmo. E quando eu olhei para ela, eu fazendo toda a sessão, e aí eu estava conversando com a tutora, e a tutora também está passando por um processo também de câncer, enfim, e o olhar dela era esse para mim, você tem que entender esse processo. Então eu saí de lá realmente pensando fora da caixa. Falei, caramba, ela está tentando me mostrar alguma coisa. E quando eu fui chegar, né, para passar no prontuário, as coisinhas dela, eu falei, caramba, eu aprendo todo dia, né? Porque ela está tentando me mostrar que não é o que está sendo feito ou deixado de fazer. Que ela está passando por esse processo que tem que ser passado. E ensinando alguma coisa dentro daquele lar também. Nossa, o senhor me deu assim um start agora. Mais uma vez, muito obrigada. E o câncer é a desgraça. O câncer é o louco, que é o que a gente está acostumado a lidar com o louco. Sim. Não para quieto. Agora não. Agora nós estamos entendendo, nós estamos mudando, nós estamos se adaptando. A doença é no interior, não é mais uma doença em contato com o exterior, é no interior. É isso que vai ser daqui para frente, tá? E, nossa, eu não sei se o veterinário está preparado, tá? Vou ser sincero, porque se o veterinário, na loucura, já tinha tanto problema de suicídio, tanto problema de... Imagina agora que é um processo que ele tem que se aceitar, ele tem que se corrigir para poder atender os outros, aí é mais difícil, como a gente estava falando. Sou eu que tenho que resolver? Não, a culpa é do outro. A culpa é do outro. Não, é o chuva, é o tempo, é o carro, é a internet. É as culpas, né? E agora está na fase da gente saber o que faz. E agora a gente entender. Longos, né? E vai ser longo o processo, não é uma coisa rápida como o câncer. Agora o processo vai ser longo. Então, por isso que essa tolerância vai ter que ser muito maior, né? Da gente esperar, olhar de formas diferentes, buscar de uma forma, buscar de outra. Aí a gente vai precisar de parceria, porque sozinha a gente não vai conseguir pensar só de um olhar, né? Tá muito diferente, eu percebo, o mestre sabe que desde que eu comecei, eu pego muita fase terminal, né? Que me encanta muito, eu gosto muito desse trabalho. Mas antes, os animais, eles primeiro, quando eles paravam, eles começavam a gritar que eles queriam sair do lugar. E demorava um tempo até eles entenderem que eles tinham que ficar quietinho e aí se adaptar. Agora, uma tutora, inclusive, foi um atendimento à distância de uma protetora, ela comentou que os 2 cachorros dela pararam de andar do nada. E eles pararam de andar e eles nunca choraram à noite. Eles nunca se movimentaram e estão lá quietinhos, tá tudo bem. Eles comem, ficam deitadinhos o dia inteiro, não chamam pra nada, nada. São tão serenos, tranquilos. Ela tem um monte, ela tem 40 animais lá. Mas, enfim, esses daí pararam de andar e tá tudo bem. Eu não tinha visto ainda, e tô pensando mais ainda, você me falando isso, porque tá mudando esse padrão deles também. Eles já não brigam mais tanto. Eles são cada vez mais serenos, cada vez mais resignados. Mais do que a gente espera, inclusive, né? Mais do que a gente, eles estão evoluindo mais rápido que a gente. Não que eles vão passar a gente. Porque eles não têm condições de serem melhores que um ser humano. Mas a evolução deles está sendo melhor, mais rápida dentro dos limites deles. Sim. Porque não tem a racionalidade que a gente bloqueia, né? Que a nossa racionalidade bloqueia algumas reflexões nossas. Dele, as coisas são naturais. E eles vão entendendo o que está acontecendo e vai vivendo. A gente não, fica pensando como vai fazer para viver amanhã. Acho que essa é uma grande... Veja, por exemplo, como é que está o planeta? Catástrofes... Então, agora teve uma enchente lá na Espanha que morreu 100 pessoas.
Guerras. O que as pessoas podem fazer contra a guerra lá? Nada. Se adaptar. Então, Sim. isso tudo está mostrando, é um novo planeta, que está começando só, né? A gente ainda vai demorar um certo tempo para fazer isso, ainda vai ter os doidos, ainda vai ter os cânceres, ainda vai... Vocês vão ver que logo, logo, vai ter cura do câncer. Mais 10, 15 anos, vai ter cura de câncer, tá? Porque vai mudar a frequência e, vamos dizer, ele vai ficar mais fraco. Só que os processos de adaptação, então, alergias, os processos respiratórios, os processos própria, como eu disse, de movimentação, de articulação, vão estar cada vez piores. Então, a gente já tem que se preparar. Claro que com um pessoal com uma mente mais tranquila, um fogo mais brando, né, uma água mais equilibrada, eu consigo ter menos processos, problemas. São diferentes, são profundos, mas menos intensos. Não seria intenso. Menos sem remédio. Porque um câncer não tem remédio. Quando está para uma metástase, não tem remédio. Sim. Agora, uma alergia, é muito difícil, mas tem uma hora que você acerta. A homeopatia trata muito bem isso, a acupuntura ajuda muito bem nisso. Aí, se você pensar, nós temos dado aroma, nossa, muito legal. Muito, muito legal. E aí vai. Tudo baseado na medicina chinesa. Sim. Tudo. Porque a medicina chinesa é a grande âncora do processo, porque é a mais simples, onde já se falava da interação partícula-onda, né, de matéria e energia, há 4.000 anos, né, uma coisa que agora está se começando a refalar, e ela se baseia na natureza. E a gente está envolto nessa natureza, nesse planeta. Então ela muda também. É muito interessante também que a própria medicina chinesa, não que ela mude as técnicas, mas ela te mostra que tudo é mutável. Ela te mostra que tudo depende. Hoje eu estava com a estagiária aqui e ela perguntava, não, mas o coração em relação ao pulmão, ele é yin ou ele é yang? Porque eu falei, o Tai Yang é o yang, mas estava falando... Depende. Se eu falar de profundidade de meridiano é uma coisa. Se eu falar de intensidade de batimento, de movimento, é outra. Então, é isso que a gente vai ter. Dentro desse novo processo de metal e madeira, entender como a gente interage, como a gente vai, como a gente procura. O câncer vai ter cura, e eu acho que rápida. Não acho. Cada vez mais tem um monte de câncer sendo curado. Uma coisa do câncer, não sei se vocês sabem, né? Isso tem um cara na Paulo César Frutuoso, que vocês devem conhecer. Ele fala que câncer prova que existe Deus. Por quê? Porque para acontecer, por exemplo, tumor de mama, tem que ocorrer 180 alterações metabólicas em cadeia. Se você botar isso na matemática, numa população já de 6 bilhões que a gente tem, 7 bilhões, a gente teria, para acontecer essas 180 coisas, aí 200, 300 pessoas com câncer. E olha quantos a gente tem. Sim. Então, o câncer é uma coisa que se traz para uma sociedade para corrigir um determinado processo, que é esse processo que eu falei da água e do fogo. Então, agora, a hora que a gente já está mudando o planeta, o processo vai mudar. Então, não vai ser necessário esse estímulo energético de Deus, vamos dizer assim, né, que é o nome mais correto, na minha opinião, mas que alguns não acreditam, mas dessa energia que comanda tudo, que vai levar para outro processo. Então, aquele processo que tinha que ocorrer nesse desequilíbrio por causa da energia universal, vai se focar em outras coisas. A gente vai viver mais,
a gente vai ter uma relação melhor entre as pessoas, melhor com os animais. Claro que esse começo aqui não vai ser fácil, mas depois vai ser melhor. Mas estamos aqui para o desafio. Consigamos. Espero que consigamos nos equilibrar nesse propósito para continuar aqui. Quem estamos no desafio. A gente, maioria não vai ficar, né? Os espíritos, maioria, se ficar 10% é muito, dos que estão aqui agora. Vão vir espíritos novos que vão mudar realmente. O planeta que é importante, porque as pessoas acham, e o ser humano fala, é o meu cachorro, o meu luto, minhas coisas. Não, é o planeta e nós somos do planeta, não é o planeta é nosso. Não. Nós somos, pertencemos ao planeta. E se a gente não se adaptar ao novo planeta, tchau. Não, mesmo, e é isso que vai acontecer. Tem muita gente, muita coisa que vai se acabar. E a veterinária também. E aí vocês vão ver que daqui 20 anos, o veterinário vai ser totalmente diferente, ele vai ser totalmente preocupado com outras coisas. Assim ele vai ser preocupado em cuidar da família, em cuidar de tudo. Vai ser assim. Família é multiespécie, isso mesmo. Mais alguma coisa? Eu vou perguntar. Fala, Fê. Não, eu ia perguntar se tinha alguma pergunta de alguém escondidinha aí pro professor. Não, essa semana não veio. Essa semana não veio perguntinhas, não. Aí veio? Não, o pessoal que só escutar, né? Quando a gente fala de onco, a gente coloca onco, o pessoal fica meio já com o pé atrás. Mas estamos mudando isso aqui, ó. Que pensamento legal. Foi bem interessante, viu? Gratidão, professor Eduardo. Como sempre, né? Como sempre. Gratidão, mestre. São riquíssimas as reflexões. Não, quando eu puder falar, é que realmente esse fim de ano aqui tenho um curso de onco, tenho um curso de homeopatia, agora final de semana que me deu um trabalho enorme que eu tinha que... É muito... A grande coisa é assim, e isso é a vida. É muito fácil a coisa. O difícil é você explicar. Sim. A hora que eu comecei a pegar os casos clínicos que eu faço, falei, mas como é que eu vou mostrar isso para a pessoa? Sim. Aí que fica difícil. Então, o difícil não é trabalhar com os animais, mas é você explicar para as pessoas, entender e trabalhar. E ter os resultados. Sim. Sabe, no final, um bom veterinário sempre vai ter o bom senso de cuidar do jeito melhor. Sim. O problema é que nem sempre ele está sintonizado na melhora mesmo, na coisa. Ele não é veterinário. Professor, mas para a gente finalizar, se o senhor fosse deixar aí uma frase, um pensamento para o pessoal, disso tudo que a gente falou aí, vamos dizer assim, para o todo, para a humanidade, tutor, como veterinário, como aluno, o que o senhor falaria aí para a gente? O que você deixaria aí de pensamento? Calma e paciência. Perfeito. Perfeito. Tá, paciência, como é que o pessoal fala aqui? Paciência, depois, segundo lugar, paciência, em terceiro, em quarto, em quinto, sexto, até 10º lugar, paciência. Que calma e paciência, é isso daí. O que vai acontecer? A gente não tem... O que acontece é só, observa. Para de achar e começa a observar. Tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. Gratidão, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Gratidão, mestre. Final de semana estamos aí. Com certeza. Você também vai fazer o curso? Eu vou. Hein, Fernando? Eu não, de homeopatia eu vou passar para a próxima, professor. Vai ser uma arma maravilhosa, hein? Eu sei. Como eu sei. Mas vou fazer com certeza. Um beijo, viu? Vai ser mais uma vez. Um beijão. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.